Não sei se a moto ou se estão a cortar something. Temos que passar a gravar à noite, já sabemos. Ok. Chabajão. Action. Já? Então eu pude perceber que desde os tempos que quando nós somos únicos, quando temos ideias próprias, quando nós descobrimos muito cedo quem nós somos e acima de tudo descobrimos o nosso poder desde muito cedo. Parece que isso às vezes incomoda um bocadinho as pessoas, porque elas não sabem o que fazer. E a questão de Nelson Mandela, para além de eu ter nascido na mesma data que ele, que é 18 de julho, tem a ideologia que todo aquele carregou. E eu sinto que é papel de cada um de nós ir perceber quais são os seus valores, perceber quem antes fez algo que nós hoje queremos fazer e pegar o bastão e começar a correr com a mesma visão, com a mesma ideologia, claro, de forma muito individual e própria, autêntica, mas continuando uma causa. E é isto que eu faço. Eu abordo e dissemino tudo aquilo que tem a ver com movimentos de igualdade, movimentos de justiça. E esta foi a razão pela qual eu me tornei advogada. Tanto me tornei advogada, fiz direito, terminei, tirei a carteira de advocacia, trabalhei para algumas firmas de advogados, cheguei a trabalhar até para a maior firma de advogados de Moçambique. E ainda assim eu não estava a sentir-me feliz. Apesar de todas as coisas que advêm de ter um bom emprego, estabilidade, segurança, algum dinheiro no banco, algum carro, um sítio para morar. Eu comecei a viver sozinho aos 22 anos e comecei a trabalhar aos 16. Ainda assim, eu não me sentia feliz. Eu comecei a perguntar o que está a acontecer? Por que eu estou a sentir-me ansiosa? Por que eu estou a sentir-me ansiosa? Por que eu estou a sentir-me depressiva? Por que eu não sinto que estou feliz? Apesar de a felicidade ser uma questão interior. E apesar de eu pedir a mesma coisa desde que eu era pequenininha. Estão a ver quando passava assim a estrela cadente? Sempre diziam, faz um pedido. Eu fazia sempre o mesmo pedido. E eu fui percebendo isso depois com o tempo. Porque eu percebi que a única coisa que eu queria na minha vida era ser feliz. E sempre que passasse a estrela cadente, eu pedia sempre a mesma coisa. Eu quero ser feliz. Em todas as fases da minha vida, isto desde que eu tinha pelo menos 8 anos, né? Eu quero garantir que em todas as fases da minha vida, eu estou a fazer coisas que me fazem feliz. Eu estou a fazer coisas que me fazem sentir bem comigo mesma, não com os outros, não o que os outros pensam. E portanto, esta jornada toda me trouxe esta Isa, que vocês hoje estão a ver em câmara, que levou muito tempo para aparecer em câmara porque levou muito tempo a preparar-se para estar em câmara. Porque as coisas quando ficam na câmara ficam para sempre. E eu queria garantir que só haveria de assumir esta responsabilidade de estar a falar para outras pessoas, para muitas pessoas, depois de eu ter algumas ferramentas. E por isso é que eu fiz algumas coisas, aprendi a falar em público, aprendi a escrever, aprendi a lidar com os outros, aprendi a fazer com que os outros se sentissem especiais, aprendi a liderar, aprendi a fazer gestão, tanto financeira quanto de pessoas, de empresas, de negócios. E ao longo desses anos é isto que eu tenho estado a praticar, a fazer gestão de pessoas, de financeira. Podes fazer com isto aqui. E foi isso que eu fui praticando. Fui praticando aprender gestão, aprender liderança, aprender a ter disciplina, aprender a ter resiliência, aprender a ter foco nas coisas que eu quero, aprender os passos que eu tenho de dar para alcançar um determinado objetivo, aprender como é que eu aprendo. Eu às vezes sinto que muitos de nós nem sequer se perguntam qual é o meu processo para aprendizado. Quando eu quero aprender uma determinada coisa nova, que eu nunca fiz antes, imagine que eu quero aprender a jogar futebol, porque eu nunca joguei antes. Como é que eu aprendo? Por onde é que eu começo a aprender a jogar futebol? Será que eu vou a um clube? Será que eu primeiro pesquiso na internet?
aprendo melhor ouvindo, vendo, tocando, fazendo. Aprendo melhor vendo o outro. Muitos de nós nem sequer sabem qual é o seu processo para aprender uma determinada tarefa, um determinado desporto, uma determinada atividade. E eu fui aprendendo estas coisas todas, fui praticando. Até que aconteceu algo que, na verdade, foi isso que me fez assumir este momento de começar a empreender e a aparecer. Em 2018 eu casei, em 2019 eu engravidei. Apesar de ter perdido algumas gravidezes, quando finalmente conseguimos, eu cheguei ao 7º mês e apanhei aquilo que se chama uma pré-eclâmpsia grave. O que é uma pré-eclâmpsia grave? É quando temos a pressão arterial muito alta, mais alta que o normal. E isso começa a afetar o crescimento do bebê. E esta condição está na placenta, portanto, só acontece durante a gravidez. E eu nunca antes havia tido nenhum histórico de pressão arterial alta, de hipertensão, e nunca tive também depois, somente durante aquela gravidez. E recordo-me, eu comecei a sentir-me mal numa noite e eu fui ao hospital por orientação do meu pai. Quando chego ao hospital, me deram atenção e logo disseram: não tens como sair daqui, vais entrar diretamente na maca, vais ficar de baixa. E durante toda a noite eu estive lá. Eu queria muito ter uma filha naquela altura, que era uma menina. E ainda não é algo que é fácil de falar, conforme dá para perceberem como eu estou um bocado inquieta, né? Já falei tantas vezes, mas nunca é algo que se supera. Estamos em 2025, em março de 2025, e não é algo que se supera. Simplesmente nós aprendemos a viver com a situação. E eu conto esta história para todas as outras mulheres, todos os outros homens que também estiverem a passar por uma situação similar ou passaram por alguma situação parecida com esta e nunca souberam como lidar com a situação, nunca souberam que existe alguém que se calhar vocês conhecem que também já passou pela mesma situação e para saber como é que essa pessoa ultrapassou. Nesta sessão eu não vou explicar sobre este assunto em particular, como é que eu superei, só quero que vocês percebam a minha história, ok? Então em 2019 eu fui parar na maca do hospital, dormi no hospital e quando amanheceu, a minha médica veio e disse: Isa, nós vamos ter que tirar o bebê, porque se nós mantivermos o bebê na tua barriga, morrem vocês duas. Qual é a tua decisão? Queres te deixar morrer e nós tentarmos salvar o bebê? Ou vamos tirar o bebê agora, tentar salvar o bebê e tu sobrevives? Conforme pode imaginar, não é nenhuma decisão fácil. Mas eu e meu esposo tomamos uma decisão em conjunto e percebemos que, ok, vamos tentar ter outros filhos. E a bebê sobreviveu 1 dia e meio e não resistiu porque ainda não tinha peso suficiente. E mais do que ter perdido a minha filha no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, a parte mais difícil foram as sequelas. Portanto, o meu sistema ficou completamente alterado e eu estive à beira da morte, literalmente. Mas consegui superar, e isto é história para outro dia. Mas o mais importante é que foi neste momento, ali, naquela maca do hospital, que eu refleti sobre a minha vida. Eu pensei: what am I doing? O que eu realmente deveria estar a fazer com a minha vida? Será que se eu morresse agora aqui nesta maca do hospital, eu teria sentido-me satisfeita com a minha vida? Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito? Aquela Isa de 3 anos que dançava no meio da sala e aquela Isa de 8 anos que descobriu o seu poder em transmitir conhecimento, será que explorou todo o seu potencial?
Será que fez tudo aquilo que veio ao mundo para fazer? E a resposta foi óbvia, né? Claro que não. Eu tinha estado a trabalhar e a trabalhar e a trabalhar, sim, para reunir alguma estabilidade, para reunir alguma segurança financeira. Sim, estive a fazer de tudo para ter a minha liberdade, por isso é que eu vivia sozinha, tinha o meu carro, tinha a minha vida. Mas ainda assim, eu senti que estava a demorar. Foi aí que eu senti a necessidade de ser urgente. Foi aí que eu aprendi a palavra urgência. Viver com urgência não é viver de forma irresponsável, mas sim, quanto mais cedo começarmos a ser as pessoas que nós viemos para ser ao mundo, melhor. Porque realmente a vida é um sopro e está fora do nosso controle. Quando é que nós vamos terminar a nossa missão aqui na Terra? E isto fez-me perceber que, Isa, já te preparaste o suficiente. Não vais te preparar, nunca vais te sentir preparada para começar a partilhar conhecimento, nunca vais te sentir preparada para começar a partilhar a tua história e ajudar outras pessoas. E principalmente com o impacto que isso teve, que é da minha saúde. Eu já, desde sempre que eu praticava a vida fitness não é ser toda gimada, como nós dizemos aqui em Moçambique, né? Fitness é tu cuidares da tua saúde. Todos os dias mexeres o teu corpo, fazeres algum tipo de reflexão interna, que se chama-se meditação, tem outras formas também. Praticar algum tipo de exercício físico, dançar, caminhar, bicicleta, o que for. Eu já tinha esse histórico, mas foi aí que eu decidi intensificar. Cuidar da minha saúde a todo custo, priorizar-me antes de priorizar os outros, porque sem mim não há os outros para mim. Não sei se faz sentido. Para quem é mãe ou pai, não há teu filho sem ti. Se tu não te cuidas porque estás a cuidar dos teus filhos, se tu morres, os teus filhos ficam sozinhos. O meu trabalho. Se tu morres, o teu emprego vai arranjar outra pessoa. Não és tu que vais poder ocupar aquele cargo. E nem sequer vai haver rendimento salarial que vai ficar a alimentar a tua família. Se é negócio, o negócio é uma jornada, é como um filho. Não vai crescer da noite para o dia só porque tu estás a trabalhar 24 sobre 24 horas. É preciso ir afiando. Tem um termo que o Robin Sharma usa. Este eu vou vos mostrar porque é um livro espetacular. Este aqui, The 5am Club, do Robin Sharma. Ele chama de sharpen the saw. O que é isso? Afiar o serrote. Não adianta estar a correr sem ir afiando o serrote para garantir que vais cortar a árvore de forma mais rápida e eficiente. Se ficares a cortar desde manhã até a noite, os dentes vão se perder e simplesmente não vai estar a ser eficiente. Então, estas questões todas que eu queria conversar convosco, basicamente, o que eu quero conversar convosco nestas sessões que nós vamos ter? Primeiro, o que é que teus pais nunca te contaram sobre a tua cor? Segundo, nós vamos falar muito sobre questões de saúde, relacionamento, sexualidade, viagens. Vamos falar muito sobre negócios. Vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre emprego, vamos falar sobre cursos, vamos falar sobre livros. E acima de tudo, vamos falar sobre metas, objetivos, o que cada um quer alcançar na sua vida. Para não dizer sonhos, porque as pessoas pensam que sonho é só para ficar na imaginação. Vamos falar de metas. Algo que até o final do dia de hoje tu podes terminar. Claro que tem de ser fruto de um plano maior, do que tu queres alcançar a longo prazo, mas o que é que tu hoje te predispões a fazer? Então, estas são as conversas que nós vamos tendo neste canal Isa Kumba, no YouTube. E basicamente o título sempre vai ser da nossa conversa: o que é que os teus pais nunca te contaram sobre a tua cor?